as 21 leis com relação à liderança. E hoje a gente vai falar do capítulo 12. E qual que é o capítulo 12? Ele fala que a lei do fortalecimento. O que é isso? Vamos lá. Lei do fortalecimento. O que é fortalecimento? O que é fortalecimento para você? Legal. O que é fortalecimento para você, Rebeca? Vai? Tic-tac tem que funcionar, são 8 horas da manhã. Que próximo o quê? Tem próximo. Vai, o que é fortalecimento para você? Como que você se fortalece? Conhecimento? Também conhecimento? Como você se fortalece, Maria? Também legal. O que é fortalecimento para você? Como você se fortalece? Conhecimento? Legal. Então vamos lá. Fortalecimento é quando a gente deixa alguém mais forte. Óbvio, né? Quando nós se tornamos mais forte. Mas antes de a gente entrar com relação ao fortalecimento, um grande exemplo que a gente teve de fortalecimento, fortalecimento se fala o quê? Em delegar, em fazer com que o outro se torne forte para executar aquilo que eu gostaria de ser executado. Então, como que Jesus fazia? Jesus foi um cara muito fantástico, né, quando ele fez isso com os 12 discípulos. Ele falou assim, ó, vai lá, vocês vão agora, vocês vão falar em meu nome, vocês vão expulsar demônios, vocês vão ressuscitar mortos, vocês vão fazer o que, muito mais daquilo que eu não fiz. E foi isso. Ele fortaleceu eles naquele momento. Só que existem algumas situações onde a gente vai se tornar mais forte e vai ter situações que vai nos impedir a se tornar mais forte. Mas a primeira regra para a gente fortalecer algo, a gente tem que se fortalecer. Ok? Se eu não sou, eu não consigo lidar com isso. Então, primeira regrinha aqui, que a gente fala sobre fortalecimento, primeira regrinha, vamos lá. Inovação. Por que inovação? Aqui no livro ele conta sobre Henry Ford. Quem foi Henry Ford? Quem foi Henry Ford? Quem foi Henry Ford? Quem foi Henry Ford? Jéssica. Misericórdia. Não é churrascaria, é. Quem foi Henry Ford? Pior que acertou. Pior que... Então vai, Ford foi quem iniciou a Ford no mundo. E aí, quando ele inventou um protótipo e ele falou assim, olha, eu vou fazer um carro onde qualquer pessoa que ganhe razoavelmente bem vai conseguir ter esse carro para passear com a família, bibibi, bababá. E aí ele construiu um carro, naquela época, um modelo só. E esse modelo ele foi muito sucesso por vários anos. Só que o que ele fez? Ele não inovou. Tanto que quando a equipe dele trazia uma inovação no carro, o que ele fazia? Ele dava bicuda. Ele quebrou até, às vezes, o protótipo de um novo carro porque ele não queria inovação. Ele não queria o quê? Mudança. E aí vem a primeira lição. Ei, será que eu me inovo todos os dias? Será que eu procuro fazer coisas diferentes todos os dias? Será que eu faço e me permito
Viver novas experiências, novas situações ou inovar todos os dias? Esse é um detalhe. Vamos lá, falando sobre empresa. Quem já ouviu, não é da época de vocês, acho que a única pessoa que vai lembrar aqui, a véia que tem aqui é a Leila. E a Tatiane. E você? Eu não. Mas foram 36, já faz 10 anos. Faz bastante tempo. Ainda bem que ele não me chama de velho. É. Não. É louco chamar você de velho. Senão eu vou morrer, né? Vai morrer. Ó, um exemplo, vamos lá. Blackbuster. Alguém já ouviu falar sobre Blackbuster? Vai, Tatiane, Blackbuster. Você não sabe? Hã? Tá morrendo? Pelo amor de Deus. Então levanta e acorda, pelo menos. Ó, Blackbuster era na época que... Alguém já viu fita cassete? Era na época que alugava fita cassete. Uma das maiores locadoras do mundo. Do mundo, não é do Brasil, não. E aí, o que aconteceu? Vieram os DVDs, aí depois começou o streaming, que agora todo mundo sabe o que é, um Netflix, certo? E aí, o que aconteceu com a Blackbuster? Não inovou e faliu. De uma hora para outra. Isso por quê? Porque ela não inovou. E aí, como ela não inovou, ela sofreu as consequências. Logo, né? Nós precisamos entender alguns pontos que nos traz barreiras para a gente conseguir fortalecer não só a gente, mas principalmente quem é da nossa equipe. Eu fiz um treinamento faz alguns dias, no final do ano, e aí alguns empresários perguntaram assim para mim: por que o meu cliente não quer ser atendido pela minha equipe? Por que minha equipe não consegue atender o meu cliente? Por que toda vez que o meu cliente vai ser atendido pelo a minha equipe, ele não quer ser atendido? A primeira frase que eu falei para ele é: principalmente porque você não dá autoridade para sua equipe. É isso. Você vai delegar alguma coisa, e aí quando você delega, a pessoa começa a fazer, o que a outra pessoa faz? Não, sai daí, não é errado, daqui que eu faço. Primeira coisa. A segunda coisa, você delega e só fica olhando a pessoa fazer. Qualquer coisa que for diferente daquilo da maneira que eu faria, o que eu vou fazer? Tá errado. Você não sabe fazer. Qual é a autoridade que você está delegando e deixando para esse profissional poder executar o trabalho dele? Tem pessoas que detesta que quando está fazendo alguma coisa, fica alguém do lado. Quem é assim? Por que, gente? Não entendi. Dirçando? Talvez... Hã? Ué, mas não pode se sentir pressionado? Hã? É pra ver se tá fazendo do meu jeito. Mas é isso. E aí eu fico lá do lado olhando pra ver se a pessoa tá fazendo. Aí a outra pessoa, ela vai se sentir acuada. Óbvio, também ela vai se sentir o quê? Ela não vai conseguir se sentir com autoridade para você fortalecer aquilo que ela precisa. Só que mas o William, então todo mundo vai ter que dar liberdade para fazer o que... Não é bem assim. Existe a conquista, existe a confiança que a gente precisa passar para outra pessoa. Então se eu preciso fortalecer quem está comigo, mas eu também preciso me fortalecer, eu preciso de algumas informações, de algumas regrinhas básicas para que a gente possa fazer isso. Então vamos lá. Primeira barreira que a gente tem, que nos deixa impedir de fortalecer alguém ou nos fortalecer. Vamos lá. Insegurança no emprego.
Sabe qual que é a primeira fase? Eu não, se eu ensinar ele vai tomar meu lugar. Eu não, se ele aprender o que eu faço da maneira que eu faço, eu tô fora. Eu não, você acha que eu vou passar da maneira que eu faço para outra pessoa, para ela ser melhor que eu? Quando eu tenho essa insegurança no âmbito de trabalho, primeiro, eu não ensino da maneira que devia ensinar. Eu não deixo a pessoa fazer da maneira que ela gostaria de fazer, o que ela faria. E aí, logo, eu não consigo passar todas as informações. Então eu preciso entender que quanto menos eu for inseguro no meu trabalho, menos eu vou crescer como profissional e líder. Porque o medo de eu ensinar, passar os segredos, vai criar essas barreiras. Quando a gente fala de venda de serviço, qual que é a grande diferença? Por que eu gosto de vender serviço? Ou eu não, né? Muitas empresas ou todas as empresas. Porque quando a gente fala em produto, produto é igual em todos os lugares? Sim ou não? Não? O produto em si. Um iPhone 370, não, o iPhone Não fala aqui. 15. O iPhone 15 na Americanas é o mesmo iPhone 15 da Magazine Luiza? Igualzinho? O Motorola G não sei o que, G10 é o mesmo Motorola G10 da Magazine Luiza e da Casas Bahia? E aí o consumidor ele vai comprar o quê? O mais caro ou o mais barato? Se é a mesma entrega, se é o mesmo produto. Agora o que faz ele comprar mais caro? Pagar um pouquinho mais caro? Quando ele tem crédito? Quando ele tem um serviço diferenciado. Se o serviço daquela loja for diferenciado, ele paga um pouquinho mais. Ele vai gastar um pouquinho mais. Quantas vezes você já pagou um pouquinho mais, salvo algumas pessoas tipo Juliane, que o Sorrisal, ela atravessa a piscina, o Sorrisal tá aqui, saiu do outro lado da piscina, o Sorrisal tá inteiro. Não. Tirando o parecido com a Juliane. Quantas vezes a gente já pagou a mais porque a gente já sentiu essa alegria de ser servido ou ter um serviço de qualidade? E a mesma coisa, por que eu falo serviço? É exatamente isso. Se eu não consigo passar tudo aquilo que eu sei fazer com medo, não precisa ter medo. Porque quem vai fazer não vai ser igual a você. E essa é a diferença. Você vai passar tudo, mas você acha que a pessoa vai fazer igual a você? Não vai. Então o medo, ele é desnecessário. Se eu quero ter pessoas do meu lado, se eu quero fortalecer as pessoas que estão comigo, se eu quero fortalecer pessoas da minha equipe, o que eu preciso fazer? Eu preciso passar todas as informações. E eu preciso fortalecer o trabalho dessa pessoa. Terceiro, os Cs e os S de plantão aí. Cadê? Os Cs e os Ss aí de plantão, vamos lá. Resistência a mudanças. Eu sempre fiz assim, sempre deu certo, e eu sempre vou continuar fazendo desse jeito, porque sempre deu certo. Mentira! Vai chegar uma hora que não vai dar certo mais. E aí eu preciso de... O que eu preciso aqui? De inovação. E se eu tenho resistência a mudanças, como que eu invento algo diferente para fazer? Aqui tem gente que fala para mim assim, mas você inventa coisa diferente toda hora. Eu falei, para minha alegria e para tristeza de alguns.
Quanto tempo faz que a gente implementou a domínio? A Rebeca não entrou na implementação da domínio, né? Glória a Deus, agradeço aos pais. Hã? Não foi. Primeiro jogo que você tá mudando. É. Então a gente mudou o sistema em fevereiro. Janeiro, fevereiro, certo? Foi coisa recente. Não, faz tempo já, né? Um ano. É, daqui 6 meses a gente muda de novo. Pra melhor. Ele falou a última vez que eu fiz. A intenção era melhorar. Todo ano, cara. A intenção é melhorar. Mas, vamos lá, imagina se nós, hoje, com a quantidade de estagiários, com a quantidade de contratações, quantidade de, infelizmente, né, de demissões, nós fizéssemos da maneira que nós fazíamos antes. Para e pensa. Impossível. Impossível. Você gostaria de fazer 2.000 olerites na mão? E aí? Como seria? Não? Hã? Ah, ainda não tinha essa quantidade de estagiários, mas fazia. Quer dizer, demorava 5 dias, dava um pau do cão do inferno, mas fazia. Mas qual que era a dificuldade? Muitas. E se a gente não inovar, a gente não melhora. O sistema, vai vir um sistema novo para quê? Para melhorar, mudar. E tomara a Deus que seja a última vez, porque, né, agora daqui não existe melhor. Porque a gente vai fazer... Não vai existir melhor, porque vai ser feito sob medida, mas... Que os outros vão sair, né? E vai ficar um só. Glória a Deus. Só que aí eu tô com medo, porque eu imagino como É, pessimista. Quem que é conforme aqui? Tudo conforme? Pelo amor de Deus. Hã? Tem que fazer alguma coisa pra mudar isso, né? Tem que fazer alguma coisa pra mudar. Ou a gente traz conteúdo pra tirar o pessimismo dessa gente, ou a gente tira a gente. Não, tô brincando. Pegar o jeito, executar, resolver. É? Fazer direito. Resolver, Executar. Quantas vezes vocês passaram na fila do como é que chama? Da autoestima? Passaram as par de vezes, né? Hã? Acabou, né? Passou na frente, passou na fila da autoestima umas par de vezes, né? Caramba! Caramba! Olha, se juntar aqui o povo pra catar vocês, é o perfeccionismo em pessoa. Olha, na verdade não vai precisar de um lenço quando senta com vocês, perto de vocês. De 2, 3, 4. Sai fora! Não. E aí, o outro, que é muito, mas muito importante, falta de autoestima. Isso é autoestima, né? Eu sou mais detalhista, eu sou perfeição de Deus. Falta de autoestima. Mas a autoestima, existe também essa situação de autoestima estar um pouquinho elevada, mas e o resto? E o resto? O resto, Juliane, semana que vem você traz a 13ª. Você vai ter uma primeira carteira? Toda noite. Olha lá, ela já começou. E aí, por que acontece isso? Por quê? Porque eu não sou capaz? Não é a perfeição em pessoa? Mas, ei, aonde fica a questão da nossa autoestima?
Se eu não tenho isso bem definido, eu sei, eu faço, eu consigo, eu multiplico, eu não consigo transferir. Se eu não tenho isso comigo, eu não consigo transferir. E aí, aonde está a falta de autoestima na minha vida? Aonde está a falta de autoestima na nossa vida profissional? Aonde está a falta de autoestima no meu dia a dia? E aonde está sobrando? Não é só tirar de um lado e pôr pro outro? Não é? Não, mas não. Tira de um lado, põe pro outro. É simples assim? Aí ou não? Não, né, gente? Não é. Então, o que nós precisamos entender? Que toda inovação, ela precisa de segurança naquilo que a gente vai trazer. Não ter medo que alguém vai tomar o nosso lugar. A gente precisa resistência à mudança e a gente precisa de autoestima. A falta disso, ou o exagero disso, faz com que a gente paralise. E faz com que a gente não fortaleça aquela pessoa que está ao nosso redor. Para pra pensar. É muito louco, o Cezão, ele fica em cima, cara. Deixa eu ver o que você fez aí. Mas você não fez do meu jeito. Por que você não fez do meu jeito? Aí vai o S. Aí deixa eu ver. Você planejou? Quando que você pensou em fazer isso? Imagine você casado com essa. Hã? Eduardo, imagina. Como você vive isso. E aí chega, aí vai um dominante, o dominante fala assim, vai, faz. Como que faz? Te vira, faz. Literalmente, eu pro meu marido, agora vai. Como que eu fazer? Não sei, só faz, agora. Todo mundo sabe aqui o que é TVP? Sim. Sabe? É te vira peão. Te vira. Vai fazer. E vai. Mas como é que é? Vai. Aí você faz e vai assim, tá errado. Você não sabe fazer. Não é? Aí, o influente é ninja, né? Fica falando e não faz, na verdade. Conversa e não faz. Esquece o que tinha que fazer. Mas nós precisamos entender que cada um tem o seu jeito. Cada um tem a sua forma. Mas o que nos impede? O que nos impede para fortalecer quem trabalha comigo? O que nos impede para fortalecer aquelas pessoas que precisam trabalhar comigo? Quais são os pontos de atenção que eu preciso melhorar? E aí dentro disso, nós temos também um grande exemplo que ele traz aqui é um dos presidentes dos Estados Unidos chamado Abraham Lincoln. Todo mundo sabe quem que é Lincoln? Não sabe nem quem é o Abraham Lincoln. Acho que vocês não sabem nem quem que é presidente do Brasil, né? Não, sabe? Hã? Gente do céu, eu fui no mercado com a minha tia esse final de semana, até postei no meu Instagram. Não dá nem pra fazer maionese, gente. R$23 o potinho da maionese. Falei, taca a bexiga. Falei, tem ouro no negócio aqui. O amor venceu. Aí, voltando aqui pra realidade, Abraham Lincoln, quem foi Lincoln? Um dos presidentes dos Estados Unidos. E olha só, ele era tão visionário, mas tão visionário, que ele praticava algo que os grandes empresários hoje em dia falam. O que os grandes empresários falam hoje em dia? Que para minha empresa ou para minha equipe ter sucesso, eu preciso contratar pessoas que são melhores que eu. É simples assim. Ele foi criticado por quê? Porque ele colocou na equipe dele uma pessoa da oposição. Mas ele era o quê? Melhor profissional para estar naquela posição dentro da equipe dele. E ele colocou uma pessoa que era da oposição. Aos olhos de político, isso é o quê? Uma loucura. Mas ele fez. Então pessoas capacitadas dentro daquilo que a gente precisa fazer. Se você não está se capacitando, cuidado, tem alguém se capacitando que pode tomar seu lugar. É simples assim.
Simples assim. Ai, William, ai, credo, é aqui. Não, em qualquer lugar. Em qualquer lugar. E ele fazia isso com excelência. Por isso que ele foi considerado um dos maiores presidentes dos Estados Unidos. E aí uma pergunta básica. Autoestima. Vamos lá. Como que a gente classifica a nossa autoestima? Vamos lá, autoestima relacionada a tudo. Você como pessoa, você como profissional, você como aparência, você como tudo. Como que a gente classifica? De 1 a 10. E aí? Vamos falar sobre profissional, que a gente está falando sobre profissional. Como que é a sua autoestima na área profissional? De 1 a 10. Nicole. 9. Vamos pegar alguém mais... Sua autoestima na área profissional? 8. Sua autoestima na área profissional? 7. Por que 7? Ter mais experiência, ter mais jeito pra fazer. Por que 8? 7 e 8 precisa melhorar? É? E você, Juliane? 12. Tem 11. 2 a 15, ela vai. Fala que número pode ser. Não, fala aí, real, qual? E na sua vida acadêmica? Menos 1. E aí, qual o que a gente vai colocar na balança? Como que nós precisamos colocar na balança com relação àquilo que a gente fala de autoestima? Autoestima é simplesmente a gente ter autoridade naquilo que a gente fala. Mas para ter autoridade naquilo, aí eu vou entrar numa área um pouquinho diferente do que a gente está falando, mas o que faz a gente, para ter autoridade, o que faz a gente ter autoridade naquilo que a gente está fazendo? Conhecimento. Mas nós precisamos conhecer tudo? O quê? Nós não precisamos ser especialistas em tudo, mas ter conhecimento um pouquinho. Um pouquinho de Já tudo. ouvi o senhor dizer, tô só repetindo. Um pouquinho de tudo, mas sempre ser especialista em algo. Exatamente. Mas se eu estou em uma situação aonde eu preciso mostrar a minha autoconfiança, entender que eu faço e sei fazer aquilo, mostrar autoridade, como eu faço isso? Sem conhecer. Hã? Fala! Fala! Nossas frases tá Vamos lá. Eu preciso. Aonde eu consigo transferir isso? Na autoridade. Na comunicação. É isso. Comunicação. É simples assim. Se eu me comunicar de uma maneira eficaz, eu consigo transmitir, por mais que eu não conheça tudo, uma autoridade naquilo que eu faço. Eu não preciso conhecer tudo, mas eu preciso saber me comunicar. Então, quem tem dificuldade de comunicação, vai ter dificuldade na grande maioria das situações. Porque adianta eu saber e não saber, adianta eu ter conhecimento e não saber me comunicar? Sim ou não? Adianta eu saber ser eficiente naquilo que eu faço, mas não conseguir transmitir isso? Qual vai ser o maior problema de tudo isso?
A comunicação é um caminho, uma ferramenta primordial para quem precise, para quem quer se desenvolver profissionalmente. E agora? Como é que eu faço? Tem gente que não gosta de falar com pessoas. Tem gente que não gosta de gente. Não é? Tem gente que não gosta de gente, ué. Quem aqui não, se preferir ficar quieto no seu canto, que não é muito chegado a pessoas, prefere? É? Legal, vocês estão numa empresa de RH. Bacana. Combinou. Igual, combinou. Hã? Deu tudo certo. Deu tudo certo. Mas é isso. Quanto mais longe de pessoas, melhor, não é? Acho que não. É só as pessoas certas. Também. Mas a comunicação vai fazer com que eu faça o nosso relacionamento, o relacionamento ser diferente. Eu falo o que eu quero na lata na hora que eu quero. Dá certo isso? Não. Eu sou muito bonzinho, não sei falar não. Dá certo isso? Eu falo coisa demais, vou lá pra Nárnia, volto, vou pra Marte, volto e não falo o que eu tenho que falar. Dá certo isso? Eu fico pensando 10 vezes antes de falar alguma coisa. Nunca vai dar certo. E a comunicação é um fator principal. Agora Ops. Outro fator, eu preciso acreditar nas pessoas. Se eu não acreditar nas pessoas, eu não consigo passar informação, eu não consigo ter segurança naquilo que ela vai fazer, eu não consigo mostrar para ela tudo aquilo que ela precisa de informação. Agora será que eu estou cercado de pessoas que eu possa confiar? Ou a pergunta é ao contrário, será que eu confio ou acredito nas pessoas? Ai, como que eu sei? Eu confio, mas confio desconfiando. Ai, eu não confio. Ai, eu confio. Como que você vai fazer isso? Pega aí, ó. Pega, faz uma lista de 10 pessoas que você mais convive no seu trabalho. E classifica o quanto você confia nela, de 1 a 10. Se a maioria for menos que 5, se a média for menos que 5, desculpa, mas você não confia nas pessoas. E sem confiar nas pessoas, eu não consigo evoluir. Sem confiar nas pessoas, eu não consigo deixá-las fortes. Sem confiar nas pessoas, eu não faço com que ela cresça. Eu não faço com que ela evolua. Eu não faço com que ela desenvolva naquilo que ela precisa desenvolver. Ah, existe uma consequência em confiar demais? Óbvio, tem ônus e bônus. Mas se a gente não confiar, o que vai acontecer? O que vai acontecer? Eu vou sempre me sobrecarregar. Ué, quem é os D e o C de plantão aí? Vocês não se sobrecarregam muitas vezes com coisas que você se centraliza? Vocês se centralizam demais. A Bruna, coitada, quase não centraliza. Imagina, né? Não imagina. Juliane também. Se ela não fazer, não tá bem feito, não é? Rebeca, não larga o osso. E aí? Se você não descentraliza, como que você evolui? Se você não descentraliza, vai chegar uma hora que você é uma pessoa só. E aí, se você é uma pessoa só, como você vai fazer para evoluir? Ou para ter pessoas junto com você? O problema não é eu trabalhar sozinho e fazer bem feito. O problema é eu ter uma equipe, uma pessoa do meu lado, fazendo da maneira que precisa ser feito. Esse é o problema. E aí, se eu não confio na pessoa, se eu não acredito nas pessoas,
eu nunca vou conseguir delegar. Eu nunca vou conseguir trabalhar com eles. Eu nunca vou conseguir fazer que ele seja mais forte que eu. E ser mais forte que eu não significa alguém tomar o seu lugar. Pode ser que sim. Pode ser que não. Mas se você seguir todos os critérios aqui, dificilmente você vai ter uma pessoa passando a rasteira em você. Você vai ter pessoas junto com você. Fortes, estabelecidas, de uma maneira que faça da maneira que precisa ser feito. Lembrando, não é fazer do jeito que eu gostaria que fosse feito. É fazer da maneira que precisa ser feito. Totalmente diferente. Fazer da maneira que eu gostaria de fazer é uma coisa. Fazer da maneira que deve ser feito é outra coisa. E aí, a terceira e última. Não se apegar no poder. Se eu tenho um cargo de liderança, qual é a primeira coisa que eu me apego? Eu sou o chefe. Quem manda sou eu. Quem dita as regras sou eu. Se eu ficar muito apegado ao poder, eu também tenho medo de fortalecer as pessoas. Se eu ficar muito apegado naquilo que, na posição que eu estou, consequentemente, eu vou ficar travado. Ai, mas precisa ser líder para fazer isso? Não, é. É simples, às vezes, você pode ver quantas vezes você entrou em algum lugar, a outra pessoa foi ensinar você a trabalhar, e ela pergunta, ai, como você faz isso? Ah, não, faz aí do seu jeito. Qual que é o medo que essa pessoa tem de você tomar o lugar dela? Quantas vezes você sentiu que a pessoa não passou todas as informações, ou não treinou você da maneira que gostaria de treinar, ou não passou todas as situações com medo de você tomar o lugar dela? Ou não? Quantas vezes já aconteceu isso? E isso isso pode ser qualquer pessoa dentro do negócio. Qualquer pessoa dentro da empresa pode acontecer isso. E aí você fica como nessa situação? Então a gente tem que entender que se apegar no poder, na posição, é um grande problema. Porque eu entrei antes, deixa ela se ferrar. Vai que, ela queira tomar o meu lugar aí. Vai que ela queira passar por cima de mim. E aí, óbvio, se você esteve do outro lado, consequentemente, você não foi passado tudo que deveria passar. Já aconteceu com você, Maria? De pessoas, você achar, ela não tá querendo ensinar tudo porque ela vai achar que eu vou tomar o lugar dela? Já aconteceu com você, Karen? Já aconteceu com você, ô Rebeca? Difícil não acontecer. Só que esse tipo de pessoa, e aí? Como está essa pessoa hoje? Que futuro profissional essa pessoa teve? Será que foi bom ou será que foi ruim? Eu falo pra você que na grande maioria, a pessoa não tá bem profissionalmente. Na grande maioria. E aí, pra finalizar, sozinho, nós não somos nada. Sozinho, nós não evoluímos. Centralizar poder, centralizar tarefas, não conseguimos crescer. Não dar autoridade para as pessoas da nossa equipe, a gente não consegue evoluir. Uma vez, essa daqui
E o Márcio me colocou no paredão, encurralado. Falou assim, viu? Você falou agora que a gente agora é gerente. Foi depois da pandemia, Tati? Foi, né? Terminou a pandemia, um caos maluco. A gente dividiu os departamentos da empresa, a Tatiane se tornou a gerente do estágio. Se tornou não, né? Já era, só mudou a nomenclatura. E o Márcio do Merchan. E aí terminou a reunião, falei com todo mundo, aí vieram. Churiçaquei, né? Minha vida, óbvio. Porque você fala que a gente é gerente agora, não é? É. Só que a gente não pode fazer nada do nosso jeito. A gente tudo precisa ser, não sei o quê, né? Mas e aí? E aí? É ruim? Até hoje é ruim, né? É ruim, né? Pra mim, não pra você, né? Mas é ruim. É ruim. Mas se eu não fizesse isso, o que ia acontecer? Ser autoridade. Não ia dar autoridade para as outras pessoas. Quando cliente que eu atendia, no começo era eu e a Tatiane que a gente vendia, né? Tem clientes que me procuram até hoje. William, olha só, eu preciso disso, abrir mais uma empresa, não sei o quê. Esse aqui é meu amigo, indicação. Você foi, alguém indicou para você aqui, tal, me indicou você. O que eu falo sempre? Olha, tal pessoa vai falar com você, ela vai conseguir te dar mais atenção do que eu, ela vai ser uma profissional que vai conseguir te atender melhor do que eu, então ela tem a competência suficiente para poder te atender melhor do que eu. Ponto. Simples assim. Aí qual que é normalmente o que a gente faz? Não. Eu vou botar outra pessoa lá pra te atender, mas eu vou ficar olhando, tá bom? Eu vou ficar em cima. Qualquer problema, você me avisa. Você já tá falando pra pessoa que vai dar problema. Você já tá falando pra pessoa, olha, ela não resolve nada, vem falar comigo. Você já tá falando pra pessoa, olha, não precisa, ela não tem autoridade nenhuma. Fala comigo. É isso. Então imagina hoje. Hoje tem pessoas que são clientes da empresa que nunca passaram por mim e nem vão passar. Só que vão ser autoridades. Para quem foi delegado a autoridade? Para os gerentes de contas. Agora, se ela não fazer o trabalho direito, aí o pau come. Faz o corte. A gente delega, mas com medinho. Brincadeiras à parte, se nós não fizermos isso, a gente não ia crescer. Na verdade, não é nós. É a pessoa, o profissional, logo a empresa, a equipe. Então se em alguma situação, você que gosta de conferir ou perguntar 70 vezes a mesma coisa, se você tem certeza do que precisa ser feito e ainda pergunta, se você gostaria de confirmar 7, 8, 10 vezes, 30 vezes a mesma coisa, só vai. Se sua liderança falar assim, se a pessoa que está com você falar assim, vai, pode fazer. É porque ela confia. É porque ela quer te ver melhor. Ela quer te ver crescendo. Ela quer te ver melhor amanhã do que hoje. Agora, já pensou? Você vai fazer ela assim, não, sai, daqui que eu faço. Ei, pra que eu preciso de mim então, essa bosta? Pra que eu preciso de mim? Pra quê? E aí não se sinta sozinha. Não se sinta desamparado. Se sinta privilegiado. Óbvio, a gente tá falando aí dos Cs e os S de plantão, né? Que pergunta 70 vezes a mesma coisa. E 2, 3, 5, né, dona Jéssica? 300 vezes, 400 vezes. A mesma... só pra ter certeza, né?
Você tem... só pra garantir. Ó, mas eu percebi. Sabe por que o SUC precisa confirmar muitas vezes tudo aquilo que ele faz e tá com dúvida? Exatamente. Não é nem pra confirmar o que tá fazendo. É pra botar a culpa em outra pessoa. É óbvio. A outra... Mas isso, ó, eu já não sei disso daí, ó. Se dar merda foi você que falou, não fui eu, entendeu? É assim. E os loucos de plantão aí, que é os DUI de plantão, não é do meu jeito. É da maneira que precisa ser feito. Não existe somebody love. Não existe um jeitinho. Existe relatório, viu? Existe Excel. Existe planilha, existe, né? Existe. Existe escrita. Escrita, gente, escrita. Meu Deus do céu. Hã? Não, o português escrito é a bênção de Deus. É que assim, às vezes a pessoa não manda áudio. E dá ruim. Aí agora vocês... Azuma. Hã? Não me lembro, embigo. De embigo. Ó, vamos lá. Quando que... uma dica aí. Vocês sabem quando você responde a pessoa ou por áudio ou por escrito? Alguém sabe? Quando eu respondo uma pessoa no WhatsApp por áudio ou por escrito? Alguém? Também, isso é primordial. Mas depois disso, antes disso. Depois disso não. Antes disso. Você tá nervoso, você digita. Quando não sabe você manda áudio. Vamos lá. Quando a pessoa manda áudio, você responde com áudio. Quando a pessoa escreve, você responde escrevendo. Viu, Eduardo? Depende. Olha lá, viu? Eduardo, É do meu jeito, né? Não é do jeito que precisa ser feito, né? eu mando áudio, o Eduardo tá lá. Eu mando áudio, responde. Se a pessoa mandou áudio, tem que responder por áudio. Viu, Eduardo? Porque se a pessoa que tá mandando áudio, ela não quer ler, gente, e nem escrever. Se a pessoa tá mandando escrito, ela não quer escutar o áudio seu, pô. Aí você vai mandar outro, sabe o que ela vai fazer? Vai colocar no 2 e vai escutar metade do que você falou. Não, o D já faz assim, aí deixa eu ligar logo, vai, alô, não é? Recebeu o áudio, responde com o áudio. Recebeu escrito, responde escrito. É podcast, não é mais áudio. Podcast. Ah, Larissa, você não viu nada. Corta isso, hein? Corta isso. Não pode falar nome, hein? E aí a gente tem... É regra, gente. É regra. Porque a outra pessoa, na hora que ela tiver a devolutiva, cara, vai ser horrível. E é horrível não é pra pessoa, não. É horrível pra nós que estamos respondendo. Existe essa regra. Precisa seguir essa regra. E é importantíssimo seguir essa regra. E ai, mas aí se eu falar, eu vou descer a lenha, né? Igual, tipo, uns dedos de plantão aí que não consegue ficar com a língua dentro da boca. Aí eu vou falar as verdades pra ela. Né? As agressividades nas palavras. Hã? As agressivas, né? Quem são agressivas nas palavras? Então a gente precisa entender essa diferença. Aí ou não? Fechou? Então, fortalecimento. Entender que sozinho a gente não caminha. Entender que pessoas melhores precisam estar conosco. Pessoas melhores precisam estar na nossa equipe. E a gente precisa conseguir evoluir essas pessoas que estiverem com a gente. Fechou?